às mães, homenagem a todas as mães, né? Aqui que estão conosco, no plano físico, no plano espiritual, e conhecermos um pouquinho mais a respeito dessa que é a mentora desta casa, né? Nós estamos na Casa Espírita Maria de Nazaré, então todos nós temos uma relação especial com Maria. Toda a humanidade pode-se dizer simbolicamente como sendo filhos, né, simbólicos de Maria de Nazaré, porque ela, com seu amor maternal, nos envolve a todos que vivemos nesse planeta, né? Então nós vamos iniciar a nossa narrativa, né? Isso aqui nós estamos lembrando o pensamento de Humberto de Campos, do livro A Boa Nova, que ele nos traz informações bem interessantes a respeito de Maria, né? E ele nos fala que Maria, diante de Jesus na cruz, nos seus últimos instantes, né, ela relembrava os momentos em que ela vivera junto com Jesus, desde a sua infância, né? Inclusive, no dia da sua circuncisão, que eles eram judeus, né, seguiam as práticas do judaísmo, encontraram com Simeão, que era um senhor velhinho, né, já idoso, e que ele, diante daquela criança que ali estava, nos braços dela, ele percebendo, com a sua percepção superior, com o seu conhecimento, com a sua sensibilidade, ele percebeu que se tratava do Messias, né? E ele falou que agora ele poderia morrer em paz, porque ele já tinha visto, né, na terra aquele que era enviado de Deus, né? Então isso tudo passava pela mente dela, pelas lembranças, né? A manjedoura e os cânticos daquela hora inesquecível. Para qualquer mulher é uma experiência inesquecível a maternidade, né? A maternidade é para qualquer mulher um momento muito especial, muito diferente. Agora imagina para nós recebermos em nós, no caso das mulheres, né, receber aquele cuja radiância, cujo amor transcende a tudo o que nós podemos imaginar, né? Então Maria vivenciou um momento todo especial por ter a presença daquele espírito altamente evoluído, né, o espírito mais evoluído que nós já tivemos aqui no planeta, que nós temos notícia até hoje, e pelo envolvimento todo espiritual, os pastores que cantavam, os espíritos que envolviam esse momento maravilhoso que foi a vinda de Jesus à Terra, mesmo que num lugar simples, mesmo que num ambiente rústico, como uma manjedoura, né, um lugar onde os animais ali se alimentavam e viviam, ali estava Jesus, né, com Maria, e ela vivenciando essa oportunidade maravilhosa que é a maternidade, né, que é a possibilidade de nós darmos oportunidade a novos espíritos, né? E ela pensava: que fizera seu filho para merecer tão amargas penas? Não o vira crescer de sentimentos imaculados sob o calor do seu coração? Diante da fonte de Nazaré, observava o carinho fraterno que dispensava a todas as criaturas. Jesus, já desde pequeno, se mostrava diferente. A gente percebe isso na leitura de Humberto de Campos. Desde pequeno, ele já se mostrava extremamente terno, doce, carinhoso, caridoso, né? Frequentemente Maria observava ele junto à fonte de Nazaré, né? Que era um lugar onde eles pegavam água, o vilarejo ali de Nazaré, na cidade de Nazaré, e ali ele cuidava muitas vezes de necessitados, de doentes. Muitas vezes levava para casa, levava para a carpintaria do seu pai José, para que ele os ajudasse também. Então ela conhecia Jesus desde pequenininho e o amor que ele trazia dentro dele. Ela acompanhou todo o desenvolvimento de Jesus. Por exemplo, quando ele tinha 12 anos, em que eles foram para Jerusalém, como eles iam todos os anos, para as festividades, e aí voltando para Nazaré,
ela, com José, né, ela percebe que Jesus não está com eles, porque ele estava provavelmente brincando com outras crianças ou, né, outros jovens que estavam junto com aquela caravana, e eles foram correndo para Jerusalém procurá-lo, né? Quando eles encontram Jesus em meio ao templo de Jerusalém, né, ensinando àqueles que lá estavam, como se fosse um adulto ali falando para as pessoas que estavam ouvindo as pregações no templo, né? E ela dizia, por que ele estava ali, por que ele tinha se afastado deles, né? E ele falava assim, que ele estava cuidando dos negócios do Pai. Estava cuidando dos negócios do Pai. Mas o teu pai é José, né? Então ela pensando ainda, trazendo para a questão material, para os vínculos materiais, né? E ele falando que estava cuidando dos negócios do pai, né? Só que o pai é que ele se referia a Deus, então ele já sabia da missão dele, né? Quando Maria encontrou com Isabel, que era sua prima, né? Isabel estava grávida também de João, que seria João Batista, né? João Batista era primo de Jesus, né? Então, Humberto de Campos conta, né, que quando os dois de vez em quando se encontravam, né, porque ela ia visitar frequentemente Isabel e Zacarias, que era o marido de Isabel, frequentemente Jesus e João, né, João Batista, se encontravam. E Humberto de Campos fala que às vezes eles ficavam olhando a planície, né? Isabel morava numa região mais alta, e eles olhavam a planície como que a estudar e a planejar o que fariam ambos posteriormente, né? Diz-nos Jesus que dentre os nascidos de mulher, João Batista é o maior. Só para a gente ter uma ideia, né? Dentro daqueles que ainda estão presos ao vínculo da reencarnação, né? Nascidos da matéria, no sentido assim de precisar ainda estar preso à reencarnação, né? João Batista é o maior, né? Então não foi à toa que os dois trabalharam juntos, João Batista abrindo os espaços para que Jesus viesse após, né? Preparando os caminhos. Então Maria conhecia tudo isso, ela sabia, ela observava, e ela se perguntava por quê, o que ele fez, né, para merecer tão amargas dores, né? Viandantes misérrimos vinham à sua casa modesta, louvado filhinho idolatrado, que sabia distribuir as bênçãos do céu, com que enlevo recebia os hóspedes inesperados, que suas mãos minúsculas conduziam à carpintaria de José. Lembrava-se bem de que um dia a divina criança guiara a casa 2 malfeitores publicamente reconhecidos como ladrões do vale de Miséria, que seriam os 2 que iriam ser futuramente crucificados junto com Jesus, né? Que seriam que eles já tinham conhecimento, eram pessoas conhecidas ali da região, né? Então desde criança eles já tinham contato com esses personagens e mais tarde eles viriam a ser crucificados junto com Jesus, né? Então Jesus não foi assim enviado, tipo a gente que vem e a gente reencarna para evoluir, né? Jesus veio porque Deus mandou, né, ele vir, quis que ele viesse, né, para ele ensinar todas as coisas, né? Só que ele, por muitas pessoas foi entendido e por muitas pessoas não, né? Que aí ele teve as consequências que teve, né? É verdade, até hoje não é isso. Isso mesmo. Então eram paralíticos que retomavam os movimentos da vida, cegos que se reintegravam nos sagrados dons da vista, criaturas famintas de luz e de amor, que se saciavam na sua lição de infinita bondade. Então ela pensava, onde estão as pessoas que Jesus curou neste momento? Porque conforme a lei romana, ele estava sendo preso e condenado ali pelos romanos, embora instigado pelos judeus, né? Mas qualquer pessoa poderia cancelar, poderia
novo processo, poderia abrir novamente o processo de Jesus, se se pronunciasse a favor dele. Na Via Crucis ali, em que ele transitou, qualquer pessoa poderia ter se pronunciado a favor de Jesus. Então você perguntava, onde estão as pessoas que Jesus curou? Onde que estão as pessoas, os paralíticos, os cegos, os leprosos? Todas as pessoas que foram beneficiadas por Jesus, que aprenderam, que beberam dos seus ensinamentos, onde é que estavam essas pessoas? Que ninguém se levantava a favor de Jesus naquele momento. Deparou-se-lhe a figura de João, que, vencendo a pusilanimidade criminosa em que haviam mergulhado os demais companheiros, lhe estendia os braços amorosos e reconhecidos. Silenciosamente, o filho de Zebedeu abraçou-se àquele triturado coração maternal. O filho de Zebedeu é João. O João a quem Jesus dizia amar, aquele discípulo que era o mais jovem, mas que nós não sabemos que vínculo profundo havia de Jesus com João especificamente. Porque, em específico, João teve uma ligação com Jesus muito forte. E dos evangelhos, dizem os especialistas que o mais inspirado e o mais confiável é o evangelho de João. João, inclusive, que teve um relacionamento, uma vida, um vínculo com Maria de Nazaré, como a gente vai ver também, muito profundo. Então, João, vencendo a pusilanimidade dos demais discípulos, porque os próprios amigos de Jesus o abandonaram, o negaram, fugiram na atitude de pusilanimidade, que é uma palavra que reflete a fraqueza moral. Quando nós poderíamos enfrentar, nós recuamos, nós não enfrentamos, não nos posicionamos. Foi isso que aconteceu com os discípulos. E João, vencendo a pusilanimidade dos demais, ali estava também diante de Jesus crucificado, enlaçando Maria, que ali estava, com esses sentimentos todos conturbados. Maria deixou-se enlaçar pelo discípulo querido, e ambos, ao pé do madeiro, em gesto súplice, buscavam ansiosamente a luz daqueles olhos misericordiosos, no cúmulo dos tormentos. Foi aí que a fronte do divino supliciado se moveu vagarosamente, revelando perceber a ansiedade daquelas duas almas em extremo desalento. Então a gente pode até imaginar, aquele momento que Jesus, já nos últimos instantes da vida dele, material, ele se move, ainda tem forças para mover a sua cabeça e observar os dois ali, e dizer, e perceber a ansiedade de ambos. O Cristo pareceu meditar no auge de suas dores, mas como se quisesse demonstrar no instante derradeiro a grandeza de sua coragem e a sua perfeita comunhão com Deus, replicou com um significativo movimento dos olhos vigilantes: Mãe, eis aí o teu filho. E dirigindo-se de modo especial, com um leve aceno ao apóstolo, disse: Filho, eis aí tua mãe. Um momento sublime, onde ele não estava negando a mãe dele, mas estava ampliando a maternidade de Maria, não apenas para si, mas ampliando para toda a humanidade, rompendo com os laços propriamente materiais e trazendo a maternidade de Maria para a mãe da humanidade, que ela passava a ser nesse momento. E unindo mais ainda João e Maria espiritualmente, os laços fraternais entre ambos que já eram fortes. Após a separação dos discípulos, que se dispersaram por lugares diferentes para a difusão da Boa Nova, Maria retirou-se para Betânia, onde alguns parentes mais próximos a esperavam com especial carinho. Porque passada aquela tormenta inicial, Jesus depois voltou, passou vários dias ainda com os discípulos, demonstrou a imortalidade. Uma outra lição vos dou,
que vos ameis como eu vos amei. Né? Uma outra lição, que antes eu tinha falado, que vos ameis uns aos outros, como assim mesmos. Né? Mas depois no final fala assim, olha, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Porque ele já tinha dado a lição de como que era o amor que caracterizava as suas atitudes. Né? Então as pessoas já podiam não apenas amar conforme nós temos como referencial para nós de amor. Mas hoje o Emmanuel nos fala assim, olha, nós temos que nos perguntar como que Jesus faria. Nós sabemos como que nós faríamos, né? Diante de certas situações, mas a gente tem que se perguntar hoje, como Jesus faria? Como que ele entenderia? Como que ele agiria nessas circunstâncias? É diferente, né? Então, que vos ameis como eu vos amei, porque eu já dei a lição para vocês, né? No caso de Jesus. Então, passada aquela tormenta, os discípulos foram para lugares diferentes, darem continuidade às pregações, à divulgação do Evangelho. Né? E Maria se retirou para Betânia, né, onde alguns parentes mais próximos a esperavam com especial carinho. Os anos começaram a rolar, silenciosos e tristes, para a angustiada saudade de seu coração. Imagina o que é. Nós temos no momento Jesus na sua radiância, no seu amor, na sua paz, nos ensinamentos, e de repente nós nos vemos privados disso. Se todos nós, às vezes, quando falta um filho, quando falta um parente, um esposo, um marido, nós já sentimos falta. Né? Imagina você conviver com esse ser, né, maravilhoso que foi Jesus, e de repente nós nos vemos privados dele. Então, para ela, como mãe, deve ter sido muito difícil isso. Né? Então, a vida fica, às vezes, sem sentido, né? Fica triste. Da forma que foi, né? Então, mas da forma angustiante que foi, né? Os sentimentos, os conflitos que gerou. Né? Exatamente. Em Jerusalém, digladiavam-se os cristãos e os judeus, com veemência e acrimônia, porque acenderam-se as disputas, né? Cristãos e judeus. Os cristãos querendo a legitimidade da sua fé, serem respeitados no seu desejo de lembrar de Jesus, de lembrar dos seus ensinamentos, e os judeus tentando controlar, né, essa crença nascente para que ela não se expandisse, ameaçando a crença dominante, né, que era o judaísmo. Então as disputas cresceram. Né? Na Galileia, os antigos cenáculos, simples e amoráveis da natureza, estavam tristes e desertos. Para aquela mãe amorosa, cuja alma digna observava que o vinho generoso de Caná se transformara no vinagre do martírio. O tempo assinalava sempre uma saudade maior no mundo, e uma esperança cada vez mais elevada no céu. Porque a missão de Jesus começou praticamente no casamento lá em Caná, né? Com a transformação, a transubstanciação da água em vinho, né? Começou praticamente ali. Jesus começou a se mostrar mais publicamente na sua missão, né? E terminava, parece que esse vinho terminava com amargo vinagre, né? A impressão que Humberto de Campos nos traz, né? Parece que ela tinha cada vez mais esperança no céu e menos significado na sua vida material, nesse momento. Né? Mas algumas coisas vão acontecer e vão mudar, vão dar um significado novo até à vida de Maria. Né? A esse tempo, o filho de Zebedeu, tendo presentes as observações que o mestre lhe fizera da cruz, surgiu na Betânia, oferecendo àquele espírito saudoso de mãe um refúgio amoroso de sua proteção. João, lembrando as palavras de Jesus, aproximou-se de Maria, procurando ela em Betânia, né, para dar o refúgio amoroso da sua proteção. Maria aceitou o oferecimento com satisfação imensa, e João lhe contou a sua nova vida. Instalara-se definitivamente em Éfeso, onde as ideias cristãs ganhavam terreno entre almas devotadas e sinceras. Éfeso
na época não sei bem ao certo, mas hoje pertence à Turquia, né? Então é um lugar público aberto a visitações, né? Faz parte dos roteiros aí turísticos e tal, e traz algumas ruínas, né, interessantes ali da gente observar, né? É onde João estava residindo, e ele estava vindo ali para buscar Maria, para morar com ele em Éfeso, né? Nunca olvidava as recomendações do Senhor, no íntimo guardava aquele título de filiação como das mais altas expressões de amor universal, para com aquela que recebeu o Mestre nos braços veneráveis e carinhosos. Maria escutava-lhe as confidências num misto de reconhecimento e de ventura, né? Porque ela também gostava muito de João. Então, ele estava ali de volta para dar um significado novo à sua existência. João continuava a expor os seus planos mais insignificantes. Levá-la-ia consigo, andariam ambos na mesma associação de interesses espirituais. Seria seu filho desvelado, enquanto receberia de sua alma generosa a ternura maternal nos trabalhos do Evangelho. Então João, depois ele teve uma função muito importante, né? Uma divulgação, assim como os outros, assim como Maria, inclusive fazendo o Evangelho, né? que é um dos mais importantes, o Evangelho de João. Vale a gente considerar aqui também a influência de Paulo de Tarso, né? Paulo de Tarso ele teve uma influência muito grande nos Evangelhos. Na época que Paulo de Tarso, que não conheceu Jesus em vida, teve contato com ele já após a morte de Jesus, né? Paulo de Tarso, ele na época dele só havia o Evangelho de Mateus, né? Só havia o Evangelho de Mateus, não havia os outros Evangelhos, nem os Atos dos Apóstolos, não havia. Depois, quando ele conheceu Lucas, que era um médico, muito amoroso, né? Uma pessoa muito boa, ele estimulou Lucas para fazer um outro evangelho. Então tudo leva a crer que o evangelho de Lucas seria na verdade o evangelho de Maria. Lucas teria colhido de Maria as informações, né? Porque Paulo de Tarso ele falou assim: olha, Maria tem o que falar, Pedro tem o que falar, tem vários outros que deveriam escrever, deveriam registrar o que Jesus nos passou, né? Então tudo leva a crer que Lucas, que ele viajou também em vários lugares, ele teria colhido de Maria as informações, criando o seu evangelho, né? Porque Lucas não teve contato com Jesus. E interessante que o evangelho de Lucas é o mais detalhado com relação à missão da Maria, né? O Evangelho de Lucas é o que fala mais a respeito da anunciação de Maria e vários detalhes desse primeiro momento, né? Então, depois Paulo de Tarso também estimulou Lucas para que ele fizesse os Atos dos Apóstolos. Os Atos dos Apóstolos é de Lucas, também, não sei se vocês sabem, né? Depois, contando a vida dos apóstolos, né? Paulo de Tarso, ele também fez as cartas, inclusive tem as cartas aos Efésios, de Éfeso, né? Que é justamente onde eles estão indo morar, né? Então, fecho parênteses aí, só para falar um pouquinho, né, dessas informações históricas que eu considero importantes, né? Então, João e Maria foram habitar em Éfeso, né? A habitação simples e pobre, de onde se avistava o mar, no alto da pequena colina, distante dos homens, no altar imponente da natureza, se reuniriam ambos para cultivar a lembrança permanente de Jesus. Estabeleceriam um pouso e refúgio aos desamparados. Ensinariam as verdades do Evangelho a todos os espíritos de boa vontade. E como mãe e filho, iniciariam uma nova era de amor na comunidade universal. Quer dizer, em meio a todas as dificuldades, né, é interessante a gente notar isso, sempre a preocupação da divulgação do Evangelho, né?
esses sentimentos conflituosos, que cada um tinha suas dificuldades interiores, além das dificuldades exteriores também, de como nós vamos nos sustentar, como é que a gente vai viver, onde que a gente vai viver, como é que vai ser o nosso amanhã. Ou a gente imagina que os discípulos, que Maria, que eles não tinham essas preocupações também. Eles tinham, como todos nós. Só que, mesmo com essas dificuldades, a preocupação era sempre da divulgação do Evangelho, de fazer o trabalho da caridade, da ajuda. Nós, muitas vezes, nos eximimos dizendo que não temos tempo, né? Porque temos que ganhar a vida, porque temos que cuidar de outras necessidades, né? E vamos relegando, às vezes, o conhecimento que nós temos e as necessidades até de levar esse conhecimento a outras pessoas, vamos relegando a segundo plano, vamos deixando de lado. Sendo que os fiéis trabalhadores, eles sempre colocavam isso como uma prioridade, como uma busca, um sentido que realmente é a essência da nossa missão aqui na Terra. É lógico que nós temos que nos transformar, nos melhorar, né? Mas ajudar estendendo informações é de grande valia, de grande importância, né? Então, o Emmanuel diz, né, que a maior caridade que nós podemos fazer é a da divulgação do Espiritismo hoje. Toda vez que a gente ajuda alguém a se fortalecer no conhecimento, na mudança, baseando-se nesse conhecimento espiritual, estamos fazendo uma grande caridade. Porque a gente vê, Alexandre, pessoas que pertencem a outra religião fazendo coisas, falando coisas que ainda ofendem, eu acho, assim, os ensinamentos, porque eu mesmo, esses dias, eu ouvi da senhora que trabalha lá para mim, uma vez por semana, ela pertence a uma outra religião, e ela falou assim: eu jogo na loteria, porque quem sabe uma hora Deus lembra de mim. Como se os que já ganharam fossem ajudados por Deus ou por Jesus, né? E que ela estava na espera, sabe? Então, é a falta do conhecimento, né? Às vezes a gente acha que a gente vai avaliando de uma forma equivocada, que as dificuldades que a gente atravessa são provenientes do esquecimento de Deus para conosco, né? Só que a gente tem que perguntar o seguinte, né? Como é que está a lembrança minha para com Deus, né? A gente fala geralmente que Deus nos abandonou, que Deus nos esqueceu, mas muitas vezes nós é que estamos esquecendo. E outra, passarmos dificuldades, ou termos gratificações, ou termos oportunidades, não significa propriamente a lembrança ou o esquecimento de Deus, né? Nós passamos por dificuldades muitas vezes para amadurecermos, para crescermos espiritualmente. Nos momentos mais difíceis é quando a gente mais cresce, né? Então a gente aprende bastante. Mas aí a pessoa que está vendo dessa forma, ela está vendo Deus e Jesus como que ele protegesse alguns mais e menos outros. Então, assim. como se houvesse privilégios, né? Não usar, né? Não usar. Maria aceitou alegremente e dentro de breve tempo instalaram-se no seio amigo da natureza, em frente do oceano. Éfeso ficava pouco distante, porém todas as adjacências se povoaram de novos núcleos de habitações alegres e modestas. A casa de João, ao cabo de algumas semanas, se transformou num ponto de assembleias adoráveis, onde as recordações do Messias eram cultuadas por espíritos humildes e sinceros. Então, uma das características, né, as casas dos próprios seguidores de Jesus, elas se transformavam em pontas de luz. O primeiro evangelho que foi feito junto aos seguidores de Jesus foi feito na casa de Pedro. Até aquele livrinho Jesus no Lar, que fala do primeiro evangelho, né, Lúcio, né, através do Chico, que fala do primeiro evangelho que foi feito. Foi feito na casa de Pedro. A casa de Pedro depois se transformou a casa do caminho. A casa de Pedro depois, você vê que coisa, né? A pessoa fazia da própria casa depois uma instituição e passava a morar junto ali, e os necessitados iam chegando, os doentes, o pessoal ia colocando
camas, improvisando camas, e o negócio ia crescendo, faz um puxadinho aqui, um puxadinho. Né? Como é que a pessoa tinha coragem, né? Como é que tinha um coração aberto de abrigar loucos, doentes, leprosos, pessoas com dificuldades inúmeras? Ia tratando na base da oração, né? Na base da fluida ali, né? Ia tratando, impondo as mãos, como Jesus ensinou, e logo os doentes estavam recuperados, alguns, porque outros não conseguiam recuperar-se, né? Às vezes alienados mentais, que o pessoal ia se juntando ali. Então ia ficando uma grande assembleia de necessitados. Né? Então, mas é interessante a coragem que eles tinham. Né? Então a casa deles também se transformou num ponto de socorro, de ajuda. Maria externava suas lembranças, falava dele com maternal enternecimento, enquanto o apóstolo comentava as verdades evangélicas, apreciando os ensinos recebidos. Vezes inúmeras, a reunião somente terminava noite alta, quando as estrelas tinham maior brilho. Que trabalhavam, né? Pessoas simples, que trabalhavam o dia inteiro ali, pelo seu sustento e tal. Mas chegavam à noite, se reuniam, e às vezes estava tão gostoso, né? Que nem a gente aqui, às vezes a gente está conversando, tão gostoso, que a gente tem vontade nem de ir embora para casa, né? Ou quando termina uma reunião mediúnica, a gente fica lá todo mundo ainda sentindo aquela vibração, né? Então eles também permaneciam ali até noite alta, né? A notícia de que Maria descansava agora entre eles, descansava entre aspas, né? Espalharam um clarão de esperança por todos os sofredores, ao passo que João pregava na cidade as verdades de Deus. Ela atendia no pobre santuário doméstico aos que a procuravam, exibindo-lhe suas úlceras e necessidades. Aqueles que procuravam, exibindo as dificuldades que eles traziam. Né? Então ali se transformou num ponto justamente de socorro, ao tempo em que João procurava outros lugares para pregar, para divulgar a boa nova. Né? Maria ficava mais em casa ali cuidando dos necessitados. Sua choupana era então conhecida pelo nome de Casa da Santíssima, conforme diz Humberto de Campos. Começou a ser conhecida como Casa da Santíssima. Né? Tem muitas convicções assim, que talvez foram equivocadas ao longo do tempo. Existiram concílios, por exemplo, que tentaram votar se Maria era virgem, se não era virgem. Isso foi votado, tá? Em 300, 400 e pouco, né? Depois de Jesus. Né? Se Jesus era Deus ou se Jesus não era Deus. Foi motivo de votação. E os bispos que participaram dessas votações, eles não eram nem propriamente religiosos, eram espécies de delegados na época. Eles não eram pessoas afeitas profundamente ao Evangelho, de uma linha evangélica, de um conhecimento profundo do Evangelho. Eram pessoas de autoridade na sociedade, né? Diz-nos a história. Então, e tinha votações que eram ganhas por uma margem muito pequena. Você imagina se uma votação ganha por uma margem muito pequena para fixar o conceito de que Maria era virgem ou não era virgem quando ficou grávida, se Jesus era Deus ou se Jesus não era Deus. Né? E olha que esses conceitos, eles são conceitos milenares, que ainda hoje a nossa sociedade se guia por essa ideia. Para nós, tanto faz, né? Se Maria teve relacionamento ou não teve para que Jesus nascesse, isso aí não é mais importante. Não é? O importante é o seu sentimento, o importante é a sua missão, até porque nós não vemos o sexo como algo pecaminoso. Jesus poderia ter nascido tranquilamente de um relacionamento sexual, sem que isso demerecesse, tirasse os méritos de Maria de Nazaré. Eu estou falando isso por causa da Casa da Santíssima, né? Porque eles se chamavam de santos uns aos outros. Né? Paulo de Tarso se refere ao santo como os seus companheiros das várias igrejas que ele visitava. Então eles chamavam de santos uns aos outros. Mas talvez não tinha essa conotação de pureza do jeito que a gente tem hoje.
né, de pessoa totalmente pura. Então não é bem assim, né? Mas eles chamavam de casa da Santíssima, né? Porque era um espírito de muita elevação. Maria de Nazaré era um espírito de muita condição para receber Jesus como filho. Tinha que ter uma linhagem espiritual, né, vir de uma evolução muito grande, né? Diariamente acorriam os desamparados, suplicando a sua assistência espiritual. Eram velhos, trôpegos e desenganados do mundo, que deviam ouvir as palavras confortadoras e afetuosas. Enfermos que invocavam a sua proteção, mães infortunadas que pediam a bênção do seu carinho. Como a gente vê, em qualquer lugar onde tem ser humano, tem dificuldades. Onde existe ser humano, tem conflitos do próprio ser humano, porque a fase que nós estamos vivendo, a fase de humanidade, repleta de dificuldades. Dificuldades afetivas, dificuldades matrimoniais, dificuldades econômicas, dificuldades de saúde. Onde nós estamos tem dificuldades. Então essas dificuldades acorriam a Maria e recebiam a sua ajuda, né? Minha mãe, dizia um dos mais aflitos, como poderei vencer as minhas dificuldades? Sinto-me abandonado no estado escuro da vida. Maria lhe enviava o olhar amoroso da sua bondade, deixando nele transparecer toda a dedicação enternecida de seu espírito maternal, dizendo: isso também passa. Carinhosamente, só o reino de Deus é bastante forte para nunca passar de nossas almas, como eterna realização do amor celestial. Ela dizia carinhosamente, né? É verdade, né? É uma lição tão simples essa, mas que muitas vezes nós não percebemos. Porque quando as dificuldades surgem, o nosso pensamento imediatista, ele se identifica com o mal, com o problema, e aí a gente começa a sofrer, a se desesperar, a se afligir, a maldizer, né? E aí elas falam simplesmente: isso passa, porque tudo vai passar. Todas as dificuldades serão resolvidas, todos os problemas se transformarão. O momento difícil de hoje, amanhã vai ser um momento feliz. A carência de hoje, amanhã vai se desfazer, ou hoje mesmo, talvez se desfaça. Tudo se transforma. O problema é quando nós perdemos essa visão de eternidade e a gente aqui no mundo começa a viver muito imediatismo dos nossos desejos, dos nossos caprichos. Então a gente perde esse sabor de vida eterna, a gente perde essa capacidade de enxergar uma visão mais ampla. Tudo vai passar, tudo vai se transformar, né? Não tem problema que não se transforme, né? Só o que não vai passar é o amor celestial por todos nós, né? É a ajuda dos espíritos amigos de Jesus, né? Os dias, as semanas, os meses e os anos passaram incessantes, trazendo-lhe as lembranças mais ternas. Quando o sereno e azulado mar lhe fazia voltar à memória o Tiberíades distante, surpreendia no ar aqueles perfumes vagos que enchiam a alma da tarde, quando seu filho, de quem num instante se esqueciam, reunindo os discípulos amados, transmitia ao coração do povo as louçanias da Boa Nova. Então ela começava a lembrar às vezes, né, dos momentos em que Jesus falava de cima da barca, né, para o pessoal que estava na beira da praia, como era de costume, né. Quando ele usava de imagens simples para conversar com a população, ele sempre contava historinhas para que a população pudesse registrar as suas informações, né? Então ela se lembrava de tudo isso. Enlevada nas suas meditações, Maria viu aproximar-se o vulto de um pedinte. Minha mãe, exclamou o recém-chegado, como tantos outros que recorriam ao seu carinho, venho fazer-te companhia e receber a tua bênção. Maternalmente ela o convidou a entrar, impressionada com aquela voz que lhe inspirava profunda simpatia. O peregrino lhe falou do céu, confortando-a delicadamente,
comentou as bem-aventuranças divinas que aguardam a todos os devotados e sinceros filhos de Deus, dando a entender que lhe compreendia as mais ternas saudades do coração. Maria sentiu-se empolgada por tocante surpresa. Que mendigo seria aquele que lhe acalmava as dores secretas da alma saudosa, como bálsamos tão dulçorosos? Esse mendigo surgiu ali falando coisas tão boas, né? E ela ficou até surpresa com essa característica dessa pessoa, né, que se aproximou. Nenhum lhe surgira até então para dar, porque todos que se aproximavam estavam ali para pedir alguma coisa, né? Nenhum tinha aparecido até agora para dar algo. Esse está percebendo que ele estava ajudando ela. No entanto, aquele viandante desconhecido lhe derramava no íntimo as mais santas consolações. Onde ouvira, noutros tempos, aquela voz meiga e carinhosa? Que emoções eram aquelas que lhe faziam pulsar o coração de tanta carícia? Seus olhos se umedeceram de ventura, sem que conseguisse explicar a razão de sua terna inutividade. Ela começou a sentir algo diferente no ar. Como a gente, às vezes, na nossa percepção, a gente percebe uma vibração diferente. Às vezes, uma conversa que você tem com alguém começa a tocar de modo especial, né, o nosso sentimento, nossa emoção, e ela sentiu isso na hora. Né? Foi quando o hóspede anônimo lhe estendeu as mãos generosas e lhe falou, com profundo acento de amor: minha mãe, venha aos meus braços. Nesse instante, fitou as mãos nobres que lhe ofereciam um gesto da mais bela ternura. Tomada de comoção profunda, viu nela duas chagas, como as que seu filho revelava na cruz. E instintivamente, dirigindo o olhar ansioso para os pés do peregrino amigo, divisou também ali as úlceras causadas pelos cravos do suplício. Aquele susto, né? Observar as mãos, as chagas e também os pés, né? Bem característico do que aconteceu com ele. Né? Não pôde mais. Compreendendo a visita amorosa que Deus lhe enviava ao coração, bradou com infinita alegria: meu filho, as úlceras que te fizeram. E precipitando-se para ele como mãe, carinhosa e desvelada, quis certificar-se, tocando a ferida que lhe fora produzida perto do coração. E tinha uma outra ferida perto do coração, que ela foi se certificar para ver se era ele mesmo. Né? E, logicamente, que Jesus não estava mais com essas feridas, né? Mas ele, para se identificar, que os Espíritos fazem isso, para serem identificados, eles se apresentam com sinais de identificação, até para que nós podemos reconhecê-los, né? Num ímpeto de amor, fez um movimento para se ajoelhar. Queria abraçar-se aos pés do seu Jesus e osculá-los com ternura. Ele, porém, levantando-a, cercado de um halo de luz celestial, se lhe ajoelhou aos pés e, beijando-lhe as mãos, disse com carinhoso transporte: sim, minha mãe, sou eu. Venho buscar-te, pois o meu Pai quer que sejas no meu reino a rainha dos anjos. Então ele veio para buscá-la, né? Ela já estava velha, né? Ele veio para buscá-la. Maria cambaleou, tomada de inexprimível ventura. Queria dizer da sua felicidade, manifestar seu agradecimento a Deus, mas o corpo como que se lhe paralisara, enquanto seus ouvidos chegavam os ecos suaves da saudação do anjo, quase se a entoassem 1000 vozes cariciosas por entre as harmonias do céu. Então ali ela começou, na verdade, ela já começou a meio que se desligar da matéria. Aquele baque, aquela energia, Jesus ali, aquele choque emocional. Naquele momento ela já estava enfraquecida, né? Já estava com idade, então praticamente ela começou a se desligar da matéria. E começou já a ouvir a sensibilidade dela, já começou a se ampliar. Começou a ouvir esse eco das vozes, dos espíritos, dos cânticos do céu. Né? Deve ser uma coisa maravilhosa, né? Da gente sentir. Né? Não mais
mais via seu filho bem amado, quer dizer, nem mais via ele na frente. Olha como a percepção dela mudou, né? Que certamente a esperaria com as boas-vindas no seu reino de amor, mas extensas multidões de entidades angélicas a cercavam cantando hinos de glorificação. Olha que coisa maravilhosa. Já pensou que é isso? Né? Você desligar do corpo e ouvir, né? Essa multidão, extensas multidões de entidades angélicas cantando hinos de glorificação, experimentando a sensação de se estar afastando do mundo, desejou rever a Galileia com seus sítios preferidos. Então, na hora ali desse transe que ela estava vivendo, né, ela desejou rever a Galileia. É muito comum, às vezes, quando uma pessoa está partindo, ela lembra de um parente que ela tem. Né? Às vezes até o parente está lá dormindo, o parente acorda, parece que não vê a pessoa. Né? Ah, fulano faleceu. Aí liga para a pessoa ver realmente teve alguma coisa. Muito comum isso, né? Mediunidade no leito de morte, né? São fenômenos muito interessantes, né? Então, ela, experimentando a sensação de estar afastando do mundo, desejou rever a Galileia com os seus sítios preferidos, né? Os seus ambientes preferidos. Bastou a manifestação da sua vontade para que a conduzissem à região do Largo de Genezaré, onde Jesus tantas vezes falou e ajudou tanta gente, né? De maravilhosa beleza. Reviu todos os quartos do apostolado de seu filho e só agora, observando do alto a paisagem. Né? Agora podia ver aquela paisagem toda do alto, né? Em espírito. Em poucos instantes, seu olhar divisava uma cidade soberba e maravilhosa, espalhada sobre colinas enfeitadas de carros e monumentos, que lhe provocavam assombro. Ela seguiu uma cidade suntuosa, carros, monumentos, né? Causou assombro para ela, que ela nunca tinha visto. Né? A pessoa mais simples que viveu ali em Nazaré, Jerusalém, nas cercanias, né? Então ela viu uma cidade suntuosa, né? Os mármores mais ricos esplendiam nas magnificentes vias públicas, onde as liteiras, liteira é aquilo que descarregavam as pessoas, né? A pessoa ia sentar ali, os escravos iam carregando, né? As liteiras patrícias, né, dos romanos, passavam sem cessar, exibindo pedrarias e peles sustentadas por misérrimos escravos. Ela estava em Roma. Né? Ela estava em Roma. Por algum motivo ela foi parar em Roma. Por quê? Porque ela sabia das disputas, ela sabia dos sofrimentos que os cristãos estavam passando já nas arenas romanas, perseguições que eles estavam sofrendo, os martírios que eles sofriam no círculo romano. Né? Mais alguns momentos, seu olhar descobria outra multidão guardada a ferros em escuros calabouços. Penetrou os sombrios cárceres do esquilino, onde centenas de rostos amargurados retratavam padecimentos atrozes. Os condenados experimentaram no coração um consolo desconhecido. A chegada dela já trouxe uma energia diferente. Parece que está tudo difícil. As pessoas estão desesperadas, está tudo complicado. De repente, uma aragem, né, de vibração positiva, parece que começa a mudar aquilo. Foi o que aconteceu aqui. Né? Maria se aproximou de um, e o único crime que eles cometeram foi amar a Jesus. Né? Estavam presos nos calabouços, porque o único crime que eles tinham era o crime de serem cristãos. Ali em Roma, ali próximos ali, né? E eram presos, né, por professar essa crença, e estavam nos calabouços para serem entregues às feras posteriormente. Então Maria se aproximou de um a um, participou de suas angústias e orou com as suas preces, cheias de sofrimento e confiança. Foi quando, aproximando-se de uma jovem encarcerada, de rosto descarnado e macilento, lhe disse ao ouvido: canta, minha filha, tenhamos bom ânimo, convertamos as nossas dores da terra
em alegrias para o céu. Então, pedi para que ela cantasse. Né? É aí que os cristãos, muitos, né, nesse momento aqui que nós estamos vendo, eles entravam na arena, quando eram abertas as grades, eles entravam cantando. Se tornou uma prática até usual. Muitos cristãos fizeram isso, né, cantando hinos de amor a Deus, a Jesus. Né? Então ela estava intuitivamente impunhando a pessoa para cantar. Né? A triste prisioneira nunca saberia compreender o porquê da emotividade que lhe fez vibrar subitamente o coração. De olhos estáticos, contemplando o firmamento luminoso através das grades poderosas, ignorando a razão de sua alegria, cantou um hino de profundo e enternecido amor a Jesus, em que traduzia sua gratidão pelas dores que lhe eram enviadas, transformando todas as suas amarguras em consoladoras rimas de júbilo e esperança. Nesse momento ela cantou, né, sem saber explicar de onde que vinha tamanha alegria, em vista de tão trágicas perspectivas, né, que eles estavam vivendo. Daí a instante, seu canto melodioso era acompanhado pelas centenas de vozes dos que choravam no cárcere, aguardando o glorioso testemunho. Logo a caravana majestosa conduziu ao reino do Mestre, a bendita entre as mulheres, e desde esse dia, nos tormentos mais duros, os discípulos de Jesus têm cantado na terra, exprimindo o seu bom ânimo e a sua alegria, guardando a suave herança de nossa Mãe Santíssima. É isso, né, pessoal? A gente finaliza aqui, né, deixando essa homenagem a todas as mães, essa vibração que a gente sente ao falar de Jesus, de Maria, nesses momentos tão ricos de significado para todos nós que somos cristãos, né, e espíritas. Então, fica aqui o nosso presente a todos vocês. Espero que tenha sido útil para vocês em termos de informação, né? E vocês tenham gostado dessa homenagem que a gente fez, tá? Foi de coração. Nós vamos então finalizar.